Bom dia, bom dia! Bom dia neste dia feriado, né? Bom dia, queridos! Vocês estão bem? Estamos iniciando aqui o nosso momento devocional neste dia que é um feriado, dia de descanso. Quem que está aproveitando para descansar hoje, né? Mas nós estamos aqui cumprindo o nosso propósito. Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã de quarta-feira, feriado, dia 9 de julho. Bom dia, Fran. Bom dia, Mari. Bom dia. Que bom ver vocês aqui neste feriado, hein? Tô feliz. Tá friozinho, né? Mas nós não podemos deixar de romper nas nossas vidas por conta do comodismo, da zona de conforto. E o tema da nossa live hoje, do nosso devocional, é romper, né? Rompendo os limites através da fé, limites da nossa mente, né? E como que está a sua mente hoje? Você está focado? Você está concentrado? Você está dedicado naquilo que você quer viver com o propósito que Deus entregou para a sua vida? Espero que você esteja em paz nesta manhã de quarta-feira, que o seu coração esteja alegre, que você esteja em paz, corpo, mente, alma, espírito, né? Vamos orar? Vamos orar para que nós possamos consagrar esse dia, apresentar e consagrar esse dia ao Senhor, um dia que não sei se você vai trabalhar hoje, mas vai estar em descanso com a sua família, e nós temos que apresentar, né, diz a palavra, consagre os teus planos ao Senhor, né, e eles serão bem-sucedidos. Então, tudo aquilo que você apresenta a Deus, que você consagra a Ele, pode ter certeza que tudo aquilo que estava preparado para dar errado, não vai dar errado, vai dar certo, porque Deus, Ele é um Deus que nos dá livramentos, né? O Senhor pode nos dar grandes livramentos em meio aos nossos dias, mediante a nossa apresentação a Ele do nosso dia, né? Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã, por esta quarta-feira. Pai querido, obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós, como orou Davi. O que eu tenho dado ao Senhor pelos benefícios. O que nós temos entregue a Ti, ó Pai, em gratidão, pelos benefícios que o Senhor tem feito a nós, pelos livramentos, ó Pai, pela Tua graça que nos alcança todos os dias, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Queremos Te dar nesta manhã ações de graças, gratidão, louvor, honra, glória ao Teu nome. Declaramos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, que não há outro igual a Ti. Grandes coisas o Senhor tem feito, por isso nós nos alegramos mesmo em meio aos dias difíceis, porque a Tua palavra nos garante que o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso consolo. O Senhor é quem nos leva, Pai, aos pastos verdejantes, nos guia às águas tranquilas. O Senhor é quem refrigera a nossa alma. Oh, Pai querido, nós cremos, ó Pai, que mesmo nos dias de adversidades, o Senhor está presente conosco. O Senhor é quem nos dá o escape, o Senhor é quem nos dá os livramentos. E nós apresentamos este dia ao Senhor, os nossos planos, os nossos projetos, tudo aquilo, Senhor, que nós sonhamos em realizar e que nós vamos fazer hoje, que seja feita a Tua vontade em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tudo aquilo que possa vir fazer você sair desta live, deste vídeo, né, depois que ele estiver salvo, no sentido de orar por tudo aquilo que venha impedir você de ouvir o que o Espírito Santo quer que você ouça, de compreender aquilo que Deus quer que você compreenda, que vai fazer você romper. Porque, queridos, essa é uma das armas do inimigo, os dardos inflamados, e eles são lançados na mente. Por isso, tantas pessoas perturbadas na mente, confusões mentais, pessoas perdidas, pessoas que não conseguem concentrar. Por isso, tantos diagnósticos, né, de TDAH e tantas divergências, né, nas pessoas,
Claro, existe a questão sim, neurológica, existe. Eu não tenho como eu fugir disso, porque eu apoio a ciência como também a fé. Mas nós podemos romper, sabe? Passar além das barreiras. Ah, foi desenganado pelo médico, teve um diagnóstico médico, vai ter que tratar pro resto da vida. Sabe aquilo que o homem decreta ao seu respeito? E você precisa se posicionar, porque é algo que vem como um fardo, como um jugo, vem como um rótulo. Claro, queridos, existe sim, né, a nossa saúde física. E para isso estão os médicos aí. Mas existe algo que nos faz ir além. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Existe o que te faz romper. Queridos, existe algo chamado sofisma, né? Eu vou dar uma descrição para não ficar vocês ficarem em dúvida sobre o que é. Hoje nós estamos vivendo diante de muitos sofismas. Sofisma, olha só o que significa. É um argumento falso ou um raciocínio que ele é viciado. Ele é usado com a intenção de induzir o outro ao erro, para fazer alguém acreditar nele que a ideia em questão é a verdade. Hoje nós estamos vivendo diante de velhos sofismas e até de novos sofismas, né? Como eu disse aqui, o sofisma, ele é um argumento falso, ele é um raciocínio que ele é viciado naquilo, né? O sofisma, ele tem a intenção de nos induzir ao erro, à mentira, né? Ele vem de uma forma tão forte que nos induz a acreditar que aquilo é verdade. Os sofismas hoje têm trazido muitas mentes para prisões, muitas pessoas para trás de grades, vamos falar assim, grades até espirituais e grades emocionais. Pessoas que não rompem, pessoas que não avançam, pessoas que não conseguem sair do lugar por conta de sofismas, né, de argumentos que levam essas pessoas a crer que essas são as verdades sobre elas, né? Mas a mente, ela é como um paraquedas, né? Ela só funciona se for aberta. Uma mente fechada, ela não rompe, ela não avança, ela não crê. Uma mente fechada, ela se torna incrédula diante de possibilidades. Isso é muito forte, isso é muito forte. Como hoje é feriado, pode ser que a gente passe um pouquinho do horário hoje, mas eu preciso falar sobre isso. Uma mente fixa, sabe? Aquela eu não posso, eu não consigo, eu sei que eu não sou capaz. Mentalidade fixa. Uma mente fechada, ela não rompe, ela não avança, porque há muitos sofismas, há muitas crenças, há muitos traumas. Então ela não consegue ver possibilidades diante dela. Sabe aquela pessoa muito negativa, muito pessimista? Você dá uma sugestão, ela já imediata, ela fala, não tem como, não dá. E por isso que muitas pessoas não têm vivido. Agora presta bem atenção no que eu vou dizer. Por isso que muitas pessoas não têm vivido o extraordinário, o sobrenatural, os milagres de Deus. Você já se perguntou por que a gente não vê tantos milagres como eram antes, os paralíticos saírem andando, de mortos serem ressuscitados? Por quê? É por conta do tamanho da fé. Não só pelo tamanho da fé, mas pela fé sem obras. A fé, ela não é movimentada, a fé, ela não é desafiada. Nós vamos ver que Jesus o tempo todo, diante de pessoas que se colocavam diante dele em busca de um milagre, de uma cura, ele sempre vai perguntar o que você quer que eu faça. Ele vai dar uma condição para a pessoa ir até o lugar, para a pessoa sair e fazer isso. Sempre vai haver um movimento, não só físico, mas emocional e da nossa mente para que aconteça aquilo que está pronto para acontecer. Então hoje nós estamos falando sobre os limites da mente. O que nos faz romper é a fé. Não tem como eu fugir. Não tem. E foi como eu comecei falando, pessoas que estão diante de sofismas e até de diagnósticos, de decretos, né? Você não vai conseguir, você vai começar, você vai parar. Ou diagnósticos médicos, você está desenganado. Como eu comecei falando aqui de muitos diagnósticos do TDAH, de divergências, né? Tudo isso faz sentido sim, porque nós temos um corpo físico. Nós temos nossa questão neurológica, nós temos nosso cérebro, nós temos aí a neurociência provando para nós que nós temos questões peculiares da nossa mente. Mas como nós nos posicionamos diante desses limites? Se chega um diagnóstico desse e você
pega ele e coloca, não, isso é sobre mim, você coloca esse fardo sobre as suas costas e você anda a sua vida com esse peso, você não rompe porque há um diagnóstico, porque há um fardo que foi colocado sobre você, há uma prisão que há um limite. Pode ser que você não esteja rompendo porque em algum momento da sua vida foi colocado um limite. Alguma questão física, alguma questão emocional, neurológica, e aí você aceitou isso. Aí você falou, não, isso é sobre a minha vida, isso é o que vai me impedir de avançar. Então eu vou ficar neste lugar. Eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 17. Esse é o texto do nosso devocional hoje. Mateus, capítulo 17. Queridos, isso é muito poderoso, é o que Jesus disse aos discípulos, mediante um acontecimento que foi a cura de um menino que ele era endemoniado. Ele se jogava no fogo, na água, e a mãe desesperada pede para Jesus, tem misericórdia do meu filho. E ali Jesus é tão maravilhoso, mesmo com amor, ele traz ali uma disciplina, uma correção. E aí esse é o contexto para vocês entenderem, Ali Jesus repreende as pessoas ali e diz, ó geração incrédula e perversa. Mateus 17, eu estou lendo o versículo 17. Mateus capítulo 17, versículo 17. Ele diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Traga o meu menino. E Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. Naquele momento ele ficou curado. Por quê? Porque os discípulos estavam ali, aquele menino perturbado, endemoniado, Estava passando ali por aquela questão totalmente espiritual. E Jesus repreende ali até os discípulos. Por que vocês têm autoridade para expulsar, o demônio? E aí os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Por quê? Aí Jesus responde, é o versículo chave do nosso momento devocional hoje, é o 20, tá? Mateus 17, 20. Eu citei aqui um pouquinho o contexto para vocês entenderem por que Jesus fala isso. E é um versículo muito conhecido. E Jesus responde aos discípulos que questionam, por que nós não conseguimos? Essa é a pergunta para nós hoje. Olha, meu coração aqui tá pulsando. O Espírito Santo tá bradando hoje. Por que você não consegue? Por que vocês não conseguem? Por que a gente não consegue, Jesus? Jesus, por que eu não consigo romper na minha vida? Por que toda vez que eu dou um passo, como eu ouço isso? Um passo para frente, eu dou dois para trás. Por que quando eu começo a fazer algo, eu não consigo ir até o fim? Por que eu não consigo romper? Olha a resposta de Jesus para nós hoje. Eu creio, se você está aqui hoje ouvindo, aqui no Facebook, aqui no Instagram, estou aqui hoje com o meu coração, olha, cheio de fé. Fui movida por essa palavra hoje e eu creio que o Senhor quer falar conosco. Olha o que Jesus responde para nós que temos essas dúvidas e até esses sofismas na nossa mente, Verdades que a gente acredita que são verdades. Porque a fé que vocês têm é pequena. Meu Deus. Oh, Jesus. E Jesus diz algo poderoso que eu desejo de todo o meu coração. Que esta palavra entre na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Porque a palavra diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Que vem cortando assim medulas. Ela é certeira, assertiva. Então aquilo talvez que você está precisando ouvir hoje. Não é sobre a Aline, é sobre o que o Senhor está querendo que você ouça hoje. Te faz só romper. E Jesus disse, porque a fé que vocês têm é pequena. E ele continua, eu asseguro, é diante desta palavra que nós vamos caminhar a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, meu Deus, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês.
Olha que palavra poderosa para você que está aqui hoje, meu querido e minha querida. Não é por um acaso, o Senhor está nos dando essa palavra de rompimento hoje, nesta manhã. Eu creio nisso, você crê? Os discípulos perguntaram, por que não conseguimos? Talvez essa seja a pergunta que está latente dentro de você. Por que eu não rompo? Por que eu começo e eu não consigo ir até o fim? Por que eu dou um passo para frente e dois para trás? Por que o Senhor está nos respondendo hoje? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. E Jesus nos diz nesta manhã, nesta quarta-feira, neste feriado, você que está aqui, despertou pela manhã e se dedicou a estar no momento devocional, nesse momento com o Senhor, Ele está dizendo hoje, porque a sua fé é pequena, filha, porque a sua fé é pequena, porque tem poucas fé. Ah, mas aí olha o que o Senhor diz, eu asseguro. O Senhor Jesus está nos dizendo nesta manhã que Ele nos assegura, Ele está dizendo que é possível sim, Ele está dizendo, eu estou assegurando, eu estou dizendo isso, eu estou declarando isso sobre a sua vida, filho e filha, eu asseguro. Para quem já chegou agora aqui, Mateus capítulo 17, versículo 20, esse é o versículo que você vai carregar hoje como palavra diretiva para a sua vida, que vai fazer você romper. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, eu acredito que ele apontou o monte, né, no momento, vá daqui para lá e ele irá. E Jesus diz, nada, 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 nada. Vocês estão entendendo, queridos? Nada, ele não está falando assim, algumas coisas. Meu Deus do céu, obrigado, Senhor, por essa palavra. Nada será impossível para vocês. Glória a Deus por isso. O que vai fazer você romper, queridos? O que vai fazer você vencer? Diagnósticos, sabe? Médicos, decretos, rótulos que colocaram sobre você, sofismas, verdades que tentam induzir você a este lugar de prisão, sabe? Bloqueios, traumas, sabe? Tudo aquilo que está diante de você como barreira, como impedimento, você vai declarar e romper. Como Jesus declarou, Ele falou sobre o monte, você vai declarar sobre essas palavras, sobre esses bloqueios, sobre essas paredes que estão diante de você, sobre todo impedimento, como Jesus diz. Declare, diga, vai para lá e ela irá. Então nós vamos declarar nesta manhã toda barreira, todo impedimento, toda prisão, todo trauma, tudo aquilo que nos impede de vencer e romper, vai cair por terra em nome de Jesus, porque a nossa fé, ela é além. E Jesus está declarando que nada, nada será impossível para vocês se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, desse tamanho. Você recebe esta palavra de ânimo no seu espírito, na sua alma. Queridos, por que devocional? Por que uma vida devocional? Por que uma vida de meditação na palavra? Algumas pessoas vão dizer que isso é religiosidade. Não, isso é relacionamento com Deus. Eu falei para uma pessoa nesse final de semana, ela dizia, né, que o que impedia ela até de servir a Deus, de estar na casa de Deus, era a religiosidade. Isso me entristeceu tanto. E eu falei para ela com muito amor e carinho. Não busque a religiosidade. Não queira ser um religioso, mas queira ter relacionamento com Deus. Relacionamento. Sabe, quando a gente se relaciona com Deus, a gente sabe quem Ele é, a gente ouve o que Ele está dizendo, a gente sente a presença dEle. Por isso que Jesus disse para eles, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Ele está dizendo, eu não vou estar o tempo todo aqui, e quando eu não estiver, vocês precisam aprender a se movimentar, viver quando eu não estiver aqui. Ele está falando sobre a presença dele, né? Porque ali os discípulos poderiam ter feito isso, né? Repreendido ali o demônio e curado o menino. E os próprios discípulos perguntam, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Por que muitas vezes nós não estamos vivendo a vida que nós ouvimos
o tempo todo dizer que nós temos o direito, é direito nosso, é a nossa herança. Uma vida abundante, uma vida feliz, mesmo em momentos tão difíceis. Uma vida de paz e prosperidade, mesmo quando o mundo está dizendo que não é possível. Aí Jesus diz, é porque a fé de vocês é pequena. É porque vocês não têm crido. Mas Aline, eu creio em Deus. Você crê que Ele existe. Meu Deus, eu vou falar algo, mas eu preciso dizer. Muitos creem que Ele existe, mas não creem em quem Ele é e no que Ele é capaz de fazer. Crer que existe um Deus poderoso, um Deus criador, é uma coisa. Agora, saber quem Ele é e caminhar a sua vida debaixo daquilo que Ele diz ao seu respeito, não que as pessoas dizem, não debaixo de sofismas, de crenças limitantes, de coisas que as pessoas, o humano diz, mas diante do que Deus diz ao seu respeito. E Jesus está nos dizendo nesta manhã, eu asseguro a vocês, eu asseguro a vocês, se vocês tiverem a fé, nem que seja de um tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer ao monte, vocês podem dizer diante de diagnóstico médico, diante de portas fechadas, diante de qualquer trauma, vocês podem dizer diante de qualquer prisão, vocês podem dizer, sai, se abra, quebre, rompa, porque nada é impossível para vocês. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Aquilo que está limitando você na sua mente, verdades que você tem acreditado e carregado como, eu vou usar uma expressão, mas eu vou explicar o porquê, como muleta, sabe? Ela tá sempre ali, ela te apoia. Ah, mas se você fizer isso, não posso porque eu tenho essa desculpa, eu tenho essa justificativa, sabe? Tire as muletas, tire os fardos, tire os rótulos que colocaram sobre você, rompa as prisões, rompa os grilhões, rompa todo impedimento de você romper. Não mais, eu vou declarar algo, toma posse aí, nós já vamos orar em nome de Jesus. Não mais escravo do medo. Não mais escravo de crenças limitantes, mas livres em Jesus. Uma mente livre de qualquer impedimento, de qualquer limite, rompendo pela fé os limites da mente. Essa é a frase de hoje. Viva rompendo pela fé aquilo que limita você. Os limites da mente. Porque tudo começa aqui, amados. Tudo é aqui que a gente coloca os limites. A gente pensa que não pode, a gente pensa naquilo que falou, a gente aceita aquilo como verdade. Se você está vivendo uma vida hoje, onde foram dados diagnósticos, o Senhor está falando muito sobre isso, diagnósticos médicos, onde foram dados decretos sobre você, sobre a sua história, sobre a sua vida, você vai vencer hoje em nome de Jesus. Você vai romper e vai declarar em nome de Jesus que a sua fé, ela vai mover, ela vai desfazer qualquer tipo de amarra, de qualquer tipo de bloqueio, de impedimento de você romper na sua vida em nome de Jesus. Amém? Você crê? Diga aleluia. Eu creio, eu tomo posse desta palavra. Jesus nos assegura hoje que nada é impossível para nós, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Vamos orar? Pai amado, louvamos ao Senhor, damos graças ao Senhor por esta palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pelo interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia que nos alcança todas as manhãs. E nos faz crer, e nos faz se levantar, e nos faz continuar. Obrigado, Pai, pelo teu amor, que mesmo nos constrangendo, muitas vezes nos repreendendo, nos alertando, traz para nós vida, esperança. Pai, quem está aqui neste momento, agora neste devocional, eu não sei quais são os sentimentos, quais são os diagnósticos,
quais foram os decretos, quais foram as crenças, quais são os bloqueios, os limites, aquilo que está limitando eles de romperem e avançar. Mas o Senhor sabe. O Senhor é o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. O Senhor é quem nos sonda, nos conhece. Oh, Pai querido, sabe dos nossos pensamentos. O Senhor sabe dos nossos pensamentos. Aquilo, Pai, que está limitando a nossa mente de avançar. Palavras, decretos que foram colocados sobre nós. Nós agora declaramos que caiam por terra em nome de Jesus. Pela fé nós declaramos que nós somos mais que vencedores e que nada será impossível para nós se nós crermos em Ti, se nós declararmos que já somos vitoriosos em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem impedido seus filhos de avançar, caia por terra agora em nome de Jesus. Que eles se tornem fortes em Ti, como o apóstolo Paulo declarou: quando estou fraco, aí é que sou forte, porque o Teu poder, ó Pai, nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Pai querido, nós declaramos em nome de Jesus que a partir de hoje toda a barreira, todo o grilhão, Pai querido, toda porta fechada, Pai querido, tudo aquilo que é impedimento, nós declaramos que cai por terra em nome de Jesus. Como o Senhor disse aos discípulos: se declararem, monte, vai para lá, assim acontecerá. Nós estamos declarando: caiam por terra agora todo impedimento, todo limite, tudo aquilo que nos impede de avançar, em nome de Jesus. Abençoa cada lar, Pai, cada família, Pai querido, cada projeto, cada sonho, tudo aquilo que os Teus filhos têm colocado diante do Senhor, que as Tuas mãos alcance, Pai, e realize milagres, aquilo que é impossível aos olhos humanos, o Senhor torna possível. Pai querido, traz alegria, paz a estes corações, Pai querido, que o Senhor esteja capacitando, aperfeiçoando os Teus filhos para viverem os próximos níveis, para viverem, Senhor, o futuro e o destino que o Senhor já preparou. Em nome de Jesus. Vamos orar a oração do Pai Nosso, amados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Por este momento de nós compartilharmos a palavra e recebemos um renovo do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia de feriado. Viva o dia de hoje já rompendo aquilo que está diante de você. Declare palavras de vitória em nome de Jesus. Eu creio que é um novo tempo para as nossas vidas. É um romper. Rompendo em fé. Como diz aquela canção, né? Tão linda. A cada dia nós vamos viver rompendo em fé. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Estaremos aqui amanhã novamente. Eu creio que tempos melhores, que coisas maiores virão. E você já está sendo preparado para eles. Amém? Beijo, queridos. Deus abençoe e até amanhã.